Olha, antigamente eu achava que isso fazia pouca diferença, né? Mas me aprofundando mais nos estudos, eu fiquei impressionado o quanto que isso tem de impacto verdadeiro, né? Então sim, como a gente se alimenta vai fazer muita diferença na nossa rotina, na nossa produtividade, no desempenho mental, no desempenho físico, né? Em como a gente vai produzir energia ao longo do dia, né? E é engraçado porque também existem robustas evidências científicas. É tudo muito já bem documentado, mas pouco divulgado, né? Então, para você ter uma ideia, normalmente, quando a gente... para a gente ter uma ideia, tipo, de onde é que vem nossa energia, né? A gente tem uma organela nas nossas células que se chama mitocôndria. Lá é a fábrica de energia do nosso corpo. E isso é extraído através de glicose, né? Então, quando entra glicose dentro da célula, aquilo se converte em ATP, né? A gente aprende isso no ensino médio, né? Mas o problema-chave é o quanto que a gente consegue produzir de energia ao longo do dia, né? Então, uma das coisas que faz a gente piorar a capacidade de produzir energia é justamente a gente ofertar muito mais matéria-prima do que a gente é capaz de converter em energia. Como assim? É como se fosse assim, ó, vamos pensar. Uma vez eu vi numa analogia que era muito boa, que tratava assim, imagina que seu corpo ele é como se fosse uma locomotiva de trem, né, e é movido a vapor. Para você fazer esse trem se movimentar, você precisa colocar lenha lá dentro, né, para gerar essa combustão e converter em energia. Então vamos imaginar que a glicose é essa lenha, né? Então de repente você está lá colocando, né, você está lá operando na sala de máquinas e está colocando gradualmente lenha dentro da fornalha, né? Beleza, tá tudo certo. De repente começa a chegar muita lenha e você começa a aumentar bastante, tentar empurrar a lenha lá dentro da fornalha. Por exemplo, se você vai fazer acender a tua churrasqueira, digamos assim, se você colocar muita lenha ou muito carvão ali, o que vai acontecer com o fogo? Ele vai apagar, né? Você tem que ficar lá abanando e etc, não é assim? Tem que ser bem aos poucos, bem devagar. Se você colocar muito, então o fogo apaga e daí não vai produzir mais energia, certo? Não vai produzir mais calor. Não é diferente dentro da mitocôndria, né? Todas as nossas células têm uma capacidade atual de produzir energia. Para que ela funcione adequadamente, a gente não pode sobrecarregar ela. Só que a gente sobrecarrega. Como? Consumindo muito, mas muito mais quantidade de alimentos de alto valor em glicose do que a gente costuma, ou do que a gente deveria consumir. Então a gente sobrecarrega, tipo, chega muito mais lenha na fornalha lá do que o forno é capaz de queimar. E daí a chama se apaga. E daí não converte mais em energia. Aí começa a vir o cansaço. É como se... É só você imaginar, né? Quando a gente, na alimentação que a gente tem atualmente, né, que são mais predominantemente ultraprocessados, alimentos fabricados, pouca coisa in natura, digamos assim, né? Você tem muita coisa ultraprocessada e de altíssimo valor em glicose. Então, quando você vai em qualquer mesa, tem duas coisas que você encontra com muita, mas muita frequência, né? Em qualquer lugar que você vai, né? É farinha de trigo, né? Farináceos de maneira geral, e açúcar. Um desses dois itens você vai encontrar e é em grande oferta em qualquer lugar que você vai, né? Então, a gente se tornou, dentro de uma alimentação padrão, moderna, digamos assim, né? A gente passou a consumir muito mais glicose do que antigamente a gente fazia, né? E devido a essa alta oferta, tudo que a gente oferta demais para o corpo, né, isso vai gerar um certo dano, uma sobrecarga. E daí isso vai fazer com que o nosso corpo comece a sofrer um desgaste muito grande.
Então as mitocôndrias não vão dar conta de converter tudo aquilo que entra em energia. Resultado, menos de 1/3 do que a gente consome de glicose é convertido efetivamente em energia. E o restante, o que faz? A insulina, que é produzida dentro do corpo, fala: ô fígado, resolve isso para mim, porque aqui ainda tem bastante glicose para resolver, né? E não dá para ficar circulando aqui na corrente sanguínea, porque gera inflamação nos vasos. Então, o fígado vai lá, tenta estocar um pouco, manda um pouco para o músculo, mas se a gente é sedentário e não se mexe muito, também não vai guardar muito, né? O músculo também não vai usar muito. Aí, resultado, vai ser convertido em gordura. Então, nosso corpo, boa parte do que a gente ganha de peso é por conversão de glicose em gordura. Então, a gente vai ficando cada vez mais cansado, porque a gente fica sobrecarregado, né? Então, essa é uma das partes que acaba acontecendo quando a gente começa a entender: então, basicamente, o que acontece é que eu estou gerando muito mais demanda, né? Eu estou ofertando muito mais matéria-prima, mas meu corpo ele não consegue dar conta, né, de tudo isso, né, de fabricar tanta energia. Por outro lado, como é que a gente consegue manejar isso, né? É aí onde entra o quão importante é a gente se exercitar. Porque quando a gente se exercita, é como se fosse assim: eu estou avisando para minha fábrica de energia que ele precisa ter mais energia. Eu estou gerando uma demanda nova para o meu corpo, né? Então, meu corpo ele vai trabalhar com uma razão que se chama a razão de menor esforço. Isso acontece com o nosso cérebro, isso acontece com o nosso corpo. Se eu, digamos, quebrei o braço e eu vou engessar ele, então você pode ter certeza que 3 meses depois, o braço que estava engessado, ele vai ter, digamos, uma certa hipotrofia, né? Vai diminuir o tamanho, né, do braço, justamente porque ele foi utilizado menos, né? Ele só está mandando recurso ali o que é necessário, né, para o corpo. Mas quando eu trabalho esse músculo, então basicamente o que vai acontecer é que ali está tendo uma demanda, então vale a pena a gente mandar mais recurso para lá, certo? Tudo isso acontece, digamos, por a gente gerar demanda. Então o exercício físico é basicamente para a gente avisar para o nosso corpo: olha, eu não sei o que o Pascoal está fazendo. Se ele está correndo de um ladrão, de um leão, de um, né, sei lá o que, mas todo dia ele está correndo. Mas a gente não está conseguindo produzir energia suficiente. Pessoal, vamos aumentar a produção, vamos expandir. Então, tanto aumenta a capacidade da mitocôndria de produzir mais energia, como também ocorre um fenômeno que se chama mitocondrogênese, que é: eu vou aumentar mais o número de mitocôndrias, né? É mais forno, digamos assim, para deixar essa máquina, essa locomoção mais potente, né? Então, é justamente por isso que quando, por exemplo, tem um paciente que está começando do zero, né? E ele vai começar, por exemplo, os protocolos de exercício físico, de HIIT, né? Exercícios de alta intensidade. No início, ele corre um pouquinho, ele já fica extremamente ofegante, porque a capacidade energética dele é essa. Só que ele vai repetir isso várias vezes ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo dos anos. O que vai acontecer? Ele vai ter que se esforçar muito para conseguir cansar, porque mesmo ele fazendo muito exercício, ele vai ter energia de sobra para realizar todas as coisas. Então, a pessoa sai de um estado onde ela não consegue terminar o dia, porque ela está cansada, e isso é um sinal evidente de falta de saúde, e ela entra num estado em que ela pode fazer vários exercícios, mesmo de alta intensidade, e ela ainda vai terminar o dia muito produtiva, com energia, reserva de energia sobrando para realizar todas as atividades. Isso no âmbito tanto físico quanto mental.